Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Jean de Oliveira, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Sou pastor auxiliar nessa igreja, sou diretor aqui de estudos dessa igreja e nós já estamos aqui para fazer o quarto vídeo da série sobre o método do estudo bíblico indutivo, um método muito eficaz, muito abençoador para nossas vidas. Já peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que ele também abençoe mais pessoas e dê visibilidade ao canal desta igreja. Nós falamos que o método do estudo bíblico indutivo, ele se dá por meio de 3 passos: a anotação, a interpretação e, em terceiro, a aplicação. São esses 3 passos. Nós falamos como se preparar, como lidar com as escrituras. E agora nós vamos mostrar o método do estudo bíblico indutivo na prática. Nós escolhemos a passagem de Jeremias 17:13. Jeremias 17:13 nos diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Jeremias 17:13. Então, o primeiro passo, quando você pega o texto, é fazer as anotações, as observações necessárias. Nas observações, na anotação, você vai responder a seguinte pergunta: o que é que o texto diz? Para isso, você tem que ler o texto várias vezes, 1, 2, 3, quantas for necessário, para você se familiarizar com o texto. E as anotações, você pode fazer por meio de perguntas, cada um vai desenvolver uma maneira particular. Eu gosto de fazer por meio de perguntas. Por exemplo, quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse livro? Geralmente, a gente precisa no contexto mais longínquo, mais distante daquele texto. Aí você vai no capítulo 1, verso 1 do livro do profeta Jeremias, vai encontrar que Jeremias é o autor do livro. Alguns livros bíblicos, a autoria é anônima, você não encontra. Mas se você puder encontrar essa informação, é interessante. Quem escreveu essa mensagem foi Jeremias. Depois, uma pergunta-chave: quem está no texto? Quais são as figuras que aparecem nesse texto? Então, nós temos nesse texto algumas figuras. Primeiro, o Senhor. O texto diz: ó Senhor, esperança de Israel. O Senhor. Nós temos quem? Uma nação, Israel. Nós temos quem também? Aqueles que deixam o Senhor. E nós temos os que se apartam de Deus. Olha as nossas anotações, já ganhando mais proporção. Cada vez que você vai fazendo essas coisas, mais interessante vai ficando o aprofundamento do texto. Depois você pergunta quem está no texto, o que tem no texto, além das pessoas. O que é que nós vamos encontrar no texto? Nós vamos encontrar a palavra esperança. Nós vamos encontrar os verbos deixar, apartar. Nós vamos encontrar a expressão ser envergonhado. Nós vamos encontrar o verbo abandonar. Nós vamos encontrar a expressão escrever sobre a terra. Nós vamos encontrar a expressão fonte das águas vivas. Então veja bem, nós já encontramos quem escreveu, nós encontramos os personagens que estão no texto e nós encontramos as outras demais coisas que estão no texto. Aí se a gente tiver como se aprofundar e responder quando o texto foi escrito, será interessante também. Para isso você vai precisar de algumas outras fontes. Nem sempre você vai chegar bem perto, mas dá para você sintonizar mais ou menos a época. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele escreveu antes do cativeiro babilônico. Ele profetizou o cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico, a invasão, aconteceu, ele ainda estava vivo. Então nós temos uma data aí em meados do século VII para início do século VI, antes de Cristo. Por que este livro foi escrito? Por que aquela passagem está escrita ali? Por quê? Outra pergunta interessante nas anotações. Então a gente pode chegar à conclusão que esse texto foi escrito para alertar-nos sobre os riscos de abandonar e deixar Deus, se apartar do Deus vivo. Então isso aí seria as anotações da observação necessária, o que o texto diz. Depois dessas observações, já que você fez todas elas, você já leu o texto várias vezes, está bem familiarizado com o texto, fica mais fácil de você interpretar. É o segundo passo do método de estudo bíblico indutivo. Na interpretação, você responde o que o texto significa, enquanto que nas anotações, você responde o que o texto diz. Já encontramos o que o texto diz, que quem escreveu foi Jeremias, o texto diz as pessoas que estão no texto e outras coisas que estão no texto ali também. Então nós vamos para a interpretação. Na interpretação, nós encontramos quem é Deus nesse texto. Diante das nossas anotações, nas coisas que estão no texto, nós começamos a interpretar quem é Deus no texto. Então, quem é Deus no texto? Deus é a esperança de Israel. Israel é uma nação que seria invadida e destruída pela Babilônia. Então, Deus é a esperança desse povo que seria destruído. Certo? Aí, quando você construir essa interpretação, você pode pegar uma concordância, uma chave bíblica e procurar essa palavra esperança.
referidos a Deus, você vai chegar a algumas outras passagens que vai concordar com essa sua interpretação. Por exemplo, eu encontrei Lamentações 3:26, encontrei Provérbios 10:28, encontrei Salmo 62:5, encontrei Provérbios 3:26, encontrei Jeremias 31:17, encontrei Salmos 146:5, encontrei Romanos 15:13, encontrei Tito 2:13, encontrei 1 Tessalonicenses 5:8, mostrando que Deus é a nossa esperança. Então, esses textos nos mostram que nós estamos no caminho certo da interpretação. Uma boa observação vai ter uma boa interpretação. Depois que nós encontramos quem é Deus no texto, nós vamos ainda encontrar outra coisa que Deus é. Porque Deus nesse texto é duas coisas. Além de esperança, o texto nos revela que Deus é a fonte das águas vivas. É o que diz aqui na frase final do texto. Porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Olha só. Interessante é que o próprio texto de Jeremias vai reforçar que Deus é essa fonte de águas vivas. No capítulo 2, verso 13, dizendo assim: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm essas águas. Então Deus é águas vivas. Aí você vai procurar referências bíblicas que reforçam essa ideia que Deus é águas vivas. Então nós encontramos João 7:38. Jesus dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva fluirão do seu ventre, dizia ele, do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que é Deus, ele é essa fonte de águas vivas. João capítulo 4, verso 10 e o verso 14, naquela conversa com Jesus, com a mulher samaritana, ele vai dizer: quem beber dessa água vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Apocalipse capítulo 7, verso 17, também fala de Deus como a fonte das águas vivas. Então, baseado na nossa anotação, nós conseguimos interpretar que Deus, no texto, é esperança para um povo que seria destruído, certo? E que Deus seria as fontes de águas vivas que não se pode abandonar. Não se pode abandonar Deus como a fonte de água viva de jeito nenhum, porque dessa forma teremos morte eterna. Depois, quem são os que deixam a Deus? Os que são os que deixam a Deus? Nós chegamos à conclusão, à interpretação, que aqueles que deixam ao Senhor são as pessoas que aos poucos vão perdendo o fervor espiritual e vão se afastando do Senhor. Então nós temos que interpretar e trazer para os nossos dias. Deixar é quem vai abandonando aos poucos, vai se esfriando, vai desanimando na vida de fé. E depois, aqueles que se apartam de Deus, nós também chegamos à conclusão, quem são? O que é que significa os que se apartam de Deus? Se apartar é aqueles que fizeram uma manobra brusca e se afastaram de vez. São aqueles que serviam ao Senhor e dessa forma rápida abandonaram ao Senhor. Se afastaram de vez. Os que deixaram são aqueles que vão se afastando aos poucos. E aqueles que se apartaram, aqueles que quebraram a aliança de uma vez, sem ser aos poucos, certo? Então nós também interpretamos nesse texto que aqueles que deixam e se apartam de Deus têm como resultado, diz o texto, a vergonha eterna. Sim, porque o texto diz que serão envergonhados. O texto diz isso, certo? Então nós também chegamos à conclusão que os nomes dessas pessoas serão escritos na terra e não no livro da vida. Por isso que essa vergonha que fala no texto, nós podemos dizer que é uma vergonha eterna. Êxodo capítulo 32, verso 33 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. Então, o texto vai dizer que aqueles que se apartam, que abandonam o Senhor, serão escritos sobre a terra, não serão registrados no livro da vida. Diz Lucas capítulo 10, verso 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Então, aqueles que estão com Deus, próximo a Deus, que não abandonam a Deus, seus nomes estão escritos nos céus. Ao passo que esse texto aqui nos mostra, esse que nós estamos interpretando, que aqueles que deixam, que se apartam de Deus, seus nomes serão escritos sobre a terra. Então, o principal é ter o nome escrito lá no céu. Apocalipse 3:5 reforça essa ideia. Olha o que é que diz: o que vencer será vestido de vestes brancas e de nenhuma maneira arriscarei o seu nome do livro da vida. Ainda temos Apocalipse 22:19, 20:15, 21:27, Apocalipse 13:8, Apocalipse 20:12. Passagens paralelas que reforçam essa ideia de ter o nome escrito no livro da vida lá nos céus do que escrito aqui na terra. Muito bem, primeiro passo, o que o texto diz, as anotações que nós fizemos. Segundo passo, o que o texto significa. Então, nós já trazemos para aqui quem é Deus no texto, quem são as pessoas que abandonam e se apartam de Deus no texto, certo? Aí, agora o terceiro passo.
o terceiro passo, que é a aplicação pessoal. Como isso funciona na minha vida? E se você prega, se você ensina, você tem que aplicar isso na vida de quem está ali ouvindo. Como isso vai funcionar na vida das pessoas? Aí nós podemos distinguir que duas coisas que jamais devo fazer. É aplicação pessoal. Depois da interpretação, eu vou entender que duas coisas o texto me convoca para mim nunca fazer essas duas coisas. Primeiro, deixar Deus. Eu não posso deixar Deus. Resultado, ser envergonhado eternamente, porque o meu nome não vai estar escrito no céu, vai ser escrito sobre a terra. Depois, se apartar do Senhor, eu não posso me apartar do Senhor. Os resultados serão drásticos. Isso é aplicação pessoal. Duas coisas que eu devo fazer, que eu não devo fazer jamais. Deixar Deus e se apartar do Senhor. Outra coisa que eu tenho que aplicar na minha vida, que Deus deve ser para mim, se você estiver ensinando alguém, para nós, em todas as circunstâncias da vida, a minha ou a nossa esperança, porque Israel seria destruído, mas Deus era a esperança daquele povo e aquele povo renasceu, para que quando eu enfrentar dificuldades, quando as pessoas que me ouvem enfrentar dificuldades, saibam que tem uma esperança viva, poderosa, para fazer os sonhos renascer de novo. Terceira coisa que eu trago para aplicação pessoal nesse texto, é que eu, se você estiver ensinando alguém, nós possamos, ou eu possa buscar, saciar a minha sede espiritual e emocional em Deus. Pois Deus, diz o texto, é a fonte das águas vivas. Aí está, na prática, vai aparecer na tela esse esquema todinho para que você aprenda, para que você pratique e faça. Anotação, o primeiro passo. Interpretação, o segundo. Aplicação, o terceiro. Anotação, que é a observação, o que o texto diz. Segundo, na interpretação, o que o texto significa. Terceiro, na aplicação, como isso funciona em mim, tá certo? Assim nós encerramos essa série, mas se você tem algum texto aí interessante que você quer que a gente faça esse método, aplique esse método no texto, coloca aí nos comentários para nós, a gente vai analisar dentro da medida do possível, vamos atender aí a você que participa, curtindo nossos vídeos, curtindo os vídeos desse canal e também comentando, tá certo? Fique com esse aprendizado, compartilhe essa ideia, como eu já disse no início, Deus abençoe a sua vida.